Entoa um cântico, adora, louva. E embora a Bíblia Sagrada diga, irmãos, que quem está alegre cante louvores, irmã Rosa, feliz de viver ali, graças a Deus. E quem estiver triste, ore. Mas Deus às vezes tem uns mistérios tão grandes na nossa vida. Eu sei que alguns santos aqui têm essa experiência, que a luta está profunda e o Senhor está dizendo, canta, louva, né? Cântico. E quando nós o fazemos em meio à tribulação, nós estamos dizendo, eu confio em Ti, eu vou louvar, porque eu já estou contemplando aquilo que Deus vai fazer, né? E a gente começa a adorar e quem sabe da situação está doida, né? Como pode louvar diante de uma situação como essa? E era isso que Débora estava falando consigo mesmo. Então um cântico, a conquista foi grande. O Senhor havia entregue uma vitória muito grande para aquele povo, né, irmãos? Mas diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que às vezes a gente não quer ser chamada a atenção, mas Débora não perdeu a oportunidade. Ela estava lá em vitória, em conquista, contando tudo que Deus havia feito, mas ela vai puxar a orelha de quem não se posicionou. E eu achei interessante porque Rubens era o primogênito, né? Então, biblicamente falando, o primogênito tem uma responsabilidade maior, porque assim, ontem eu vi a Pietra carregando a Olivia aqui no tum-tum, porque é a mais velha, né? E aí a Olivia querendo, né? Ela disse, colocou aqui a Olivia no tum-tum e vamos embora, a gente vai assim, né? A responsabilidade do mais velho. E às vezes, irmãos, o Senhor tem escolhido a nós uma responsabilidade diferente, cada um de um jeito aqui, né? Não possamos esperar que a diaconisa Fernanda também tenha a mesma responsabilidade missionária massa, nem vice-versa, porque Deus ele é perfeito e Ele é perfeito, né? Quando Ele criou os céus e a terra, Ele demonstrou total perfeição em cada detalhe, em cada dia, o que vai acontecer, e tem assim tem sido assim todos os dias na minha vida e na tua, uma perfeição total e completa. De ontem para ontem, o Senhor me deu uma revelação, irmãos, e foi muito linda a revelação. E eu acordei maravilhada, compartilhei com o pastor, digo, olha meu bem, o Senhor me falou isso e tal, e fiquei ligadinha com Deus, né? Aí quando eu cheguei, já 1h da tarde em casa, alguém dizendo, me chamando para orar lá, porque o negócio era difícil, e eu fui. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a ministrar, o Senhor disse, filha, o mistério é aquilo que eu te falei nessa madrugada. Eu digo, é mesmo, Jesus? Pois amém, eu estou aqui. Só, irmãos, que já fiz que nem a Francinete, eu comecei a chorar, porque à medida que eu ia meditando, ia usando ali, o Senhor ia desenrolando aquilo que Ele tinha me mostrado na madrugada, e eu disse, meu Deus, esse negócio é muito profundo, é muito lindo, e quando eu olhei, até a Jaqueline estava no mistério, né? Porque é muito lindo, porque Deus é perfeito. E o que o Senhor me mandava dizer para aquela pessoa, diante da revelação que o Senhor havia me dado, é dizer, filha, está difícil, mas Ele está no controle. Você está sufocada, não consegue respirar, mas você vai respirar. Isso vai passar porque Ele está no controle. Amém, Senhora? Está no controle. Ele está no controle. Você entende? Está no controle. Ele tem o controle da minha vida e da sua. Ele está no controle. Ele estava no controle daquela situação ali e Ele queria fazer. Toca a mão de quem está do seu lado e diz, Deus quer fazer. Deus quer realizar. Aí olha agora quando os profetas falam que você é escolhido, você é amado. Às vezes nós não temos dimensão do quanto nós somos amados, irmãos. E às vezes nós ficamos, o diabo nos acusa nossas falhas, e às vezes nós não nos perdoamos. E nós precisamos nos perdoar e nos colocar diante daquele que disse assim, aonde abundou o pecado, viu, Henrique? Superabundou a graça. E tem graça de Deus sobre a gente. Tem graça, Deus. Tem graça. Só que a Bíblia Sagrada diz que agora Débora, em vitória, em conquista, chega lá para Rubens e disse, Rubem, o que houve contigo, amigo? Eu precisava de ti. Eu conquistei a verdade, o Senhor foi comigo, verdade. Deus é fiel, mas eu precisava de ti. Você fez muita falta nessa batalha. Você fez muita falta na guerra. Aí ele olha, ela olha para o outro irmão, e interessante, irmãos, olha só o que Rubens ficou fazendo.
Me chamava a atenção, já vou entregar a oportunidade, eu vou já adorar com a irmã Isolda, tá bom? Glória a Deus. Grandes resoluções no coração, Rubens. Eu não consigo. Irmãos, interessante que o adversário não estava oprimindo só o pessoal da Débora, era Israel, não. A luta era contra o povo de Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora na guerra lá? Eles querem destruir Israel. Eles querem calar, eles pensam que podem roubar aquilo que Deus tem prometido para o seu povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que operando Deus, quem impedirá? Irmão, ninguém pode roubar o que Deus tem preparado para Israel, e ninguém pode roubar o que Deus tem preparado para mim e para você. Ninguém pode, a não ser que nós não nos posicionemos e não entendamos que nós somos grandes esquadrinhações do coração. Mais uma vez a questão dos sentimentos, que foi muito bem enfatizada aqui pela missionária, né? O coração, os sentimentos traindo. Era primogênito, homem de Deus, né? Chefe de exército, um exército maravilhoso. A Bíblia Sagrada, quando saiu uma guerra, contavam aquele exército enorme, maravilhoso, mas o coração estava confuso. Eu fiquei imaginando o diabo colocando tanta coisa na mente de Rubens, né? Carregando a mente de Rubens de mentira, criando situações dentro de casa, né? Já viu quando você está bem, de repente tem um conflito em casa? Não é assim, Massara? Sara acho que não tem não, porque o Renato é light demais. Então assim, tem aqueles problemas e você, de repente, pronto, te paralisou. E o coração fica confuso e você quer ir porque você sabe que o Senhor te entregou aquilo. E o teu coração deseja agradar a Deus. Quem é que não deseja agradar a Deus? Por que você está domingo pela manhã na casa do Senhor, irmãos? Porque nós desejamos agradar o Senhor. Nós sabemos bom de tudo porque nós queremos, sem abrir a boca, só estar aqui. Nós estamos dizendo, eu desejo agradar, eu quero honrar. Mas nós temos um adversário que peleja contra nós. E muitas vezes tem tentado enganar e infelizmente conseguiu enganar Rubem. A pergunta é, quem mais ele tem conseguido enganar? Teu coração tem te traído? Tuas emoções estão conseguindo te paralisar, te prender? Você não entende quem é o teu adversário? A Bíblia Sagrada nos exorta dizendo, por que nós lutamos contra a carne e sangue, se nós sabemos quem é o nosso adversário? Amém? Então a palavra do Senhor nessa manhã, irmãos, confirmando tudo que o Senhor tem falado. Levanta, Débora, desperta, Débora. Olha para quem está do teu lado e diz, desperta, Débora. O Senhor te chamou como cabeça. O Senhor te chamou para dominar. Não é só para estar sentada na cadeira, não, é para estar em pé. Foi assim que o Senhor te chamou. Irmãos, mas é visível. Tem que um pouquinho de visão espiritual visível. Como o diabo tem conseguido deixar uns tão cabisbaixos, que a gente olha e fica assim, olha, com a cabeça erguida, mas quem tem visão espiritual olha e vê assim, ó. Desde a sexta-feira eu olho para alguns e eu digo, Senhor, continua falando, brada a tua voz, lembra quem é, posiciona essa serva, esse servo, essa não é a tua posição. Você que Deus está falando com você, teu coração tem te traído, teus sentimentos, tuas emoções tem te derrubado. Você chegou na sexta-feira aqui cabisbaixo e você continua cabisbaixo. Deus tem falado na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, no sábado à noite, e Ele brada mais uma vez e vai continuar falando. Entenda, se posicione em nome de Jesus. O Senhor te chamou para estar em pé, para ser cabeça, para estar no meio de multidões. O Senhor tem te capacitado. Se perdoe e aprenda a perdoar. Bíblia Sagrada diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E Deus quer ministrar nesta manhã ainda. Se Deus não está falando com você, ore, porque tem pessoas aqui que precisam nesta manhã saírem daqui diferente da forma como chegaram. O Senhor marcou um encontro com alguns de uma forma muito especial. Não é
baixo. O Senhor não te chamou para isso. Não deixe as situações te paralisar, porque você sabe quem é o Senhor. Mas assim, com as inclinações de coração de Rubens serão muitas, irmãos. E o Senhor sabe como algumas chegaram nesse lugar. Se posicione, você é escolhido. Se posicione, você é amado. É lindo, irmãos, porque Débora podia ter 1 milhão de motivos, Helene, para estar parada. Ela tinha 1 milhão de motivos. Será que ela tinha problemas? Muitos. Será que ela se sentia enferma? Acredito que muitas vezes era um ser humano. Será que ela tinha problema com o marido em casa? Não. Pastor disse amém? Não. Com certeza. Quando ela ia lá legislar, irmãos, é fácil estar na frente da obra, evangelistas? Ele é fácil? Presbítero? Será que tinha problema? Tinha, com certeza. Mas onde que ela estava? Atenta, ouvindo a voz e a direção do Senhor. E ainda tinha um adversário que pelejava. Nós não somos só, irmãos, nós vivemos essa realidade. Mas Débora ouviu a voz do Senhor e desprezou toda a voz contrária, como nós temos cantado. Eu desprezo toda mentira, eu desprezo todo engano, eu desprezo toda palavra contrária. Eu fico com a palavra do Senhor e eu já decidi. Estou de pé. Amém?